Meus queridos filhos, hoje, quando olhais para a vossa Mãe Celeste como aquela que esmaga a cabeça da serpente, a Guadalupe, venho do céu abençoá-los abundantemente e convidá-los à fidelidade à sã doutrina e moral da Igreja Católica. Sim, desejo filhos e filhas fiéis ao santo magistério da Igreja de meu divino Filho Jesus, almas comprometidas com a boa nova do meu divino Filho Jesus e que, sim, se lembrem do sacrifício de meu Filho e de que em meu Filho tudo foi feito novo. São novas todas as coisas e são findados todos os sacrifícios humanos e são prostradas todas as cadeias dos pecados que retinham a humanidade em uma escravidão, até então sem libertação. Olhando para a vossa mãe, a Guadalupe, vede o quanto amor a vossa mãe vos tem e o quanto ela vos conhece, na pessoa do meu pequenino filho, Juan Diego. A ele manifestei a minha vontade, que era a vontade do Senhor, de que ele fosse ao bispo pedir a mim uma igreja, onde o verdadeiro Deus seria adorado de todo o coração e com intensidade de espírito. Mas naquela aparição também manifestei o quanto sou próxima de todos os acontecimentos da vida humana e o quanto conheço meus filhos e também o quanto conheço e estimo aqueles a quem os meus filhos amam e por quem eles tanto rezam e me pedem. Em Juan Diego, este meu pequeno filho, eu vejo toda a humanidade e, através dos sinais que lá realizei, manifesto ao mundo inteiro e à Igreja do meu Divino Filho Jesus o meu amor e também a minha compaixão materna, que vos quer a todo envolver e que vos quer a todos amar e salvar. Apareci naquelas terras como a Guadalupe, aquela que esmaga a cabeça da serpente, para dar fim a todos os cultos pagãos realizados naquele lugar, que giravam em torno de adorações a deuses falsos, a demônios, que pediam mesmo a vida dos seus irmãos, a fim de que, assim por este meio, através desta enganação, dizer aos índios e aos nativos daquele povo de que eles eram os mantenedores da vida e do bem-estar daqueles meus pequenos filhos. Com a minha aparição como jovenzinha, grávida, assim como era em Nazaré, manifestei àquele povo que a salvação estava no meu ventre e que, como mãe de Deus, eu desejava que o culto pagão, tanto a serpente como a falsa deusa ali presente, fossem cessados de pronto. E com a graça do Senhor Espírito Santo, assim consegui, por muito tempo, esmagar a cabeça de Satanás, a serpente, e a pouco e pouco, rapidamente, fazer com que estes sacrifícios e essas oblações satânicas terminassem. Porém, em vosso tempo, muitos, até mesmo do seio da igreja, fazem um caminho inverso ao que a vossa mãe realizou. A vossa mãe que veio do céu para combater os cultos pagãos e a Satanás, agora vê muitos dos filhos de sua igreja combater a virtude e a santidade, combater ao meu divino Filho Jesus e a mim, enquanto que
vão exaltando e infiltrando na igreja esses falsos deuses, a esta apostasia, que vão crescendo como ervas daninhas na árvore da vida da Igreja Católica e que vão obscurecendo todos os sinais e todos os sacramentos que podem salvar a Igreja e a humanidade. E assim vão matando um por um a fé dos meus filhos, quando não, vão distanciando-os cada vez mais do verdadeiro amor pelo meu divino Filho Jesus e tornando a muitos até inimigos da fé e inimigos da Igreja. E como a Guadalupe, aquela que esmaga a cabeça da serpente, venho dizê-los que o preço que pagareis por essa revolta contra a fé e contra a lei do meu filho será terrível. Na verdade, em alguns lugares de modo mais particular, já passastes a experimentar a perseguição e a morte. Sim, porque o salário do pecado é a morte, e Satanás não tardará a vir sobre as vossas almas e pedir, sim, até mesmo as vossas vidas. E vocês, como o meu filho Juan Diego, são aqueles que eu mando colher rosas e guardá-las em seu manto, que é reflexo vivíssimo do meu manto azul do paraíso. Estas rosas que também podem simbolizar as estrelas do céu, eu mando a vocês, meus filhos, que recolham com a oração, com a divulgação das minhas mensagens, com a manutenção da palavra de Deus, assim como do Santo Magistério, a fim de que esses meus filhos sejam, sim, preservados, como a açucena em meio à podridão, como o lírio em meio ao pântano, e como a rosa entre todas as demais flores. É vosso papel hoje, meus filhos, serem o meu calcanhar, para que eu esmague a cabeça da serpente em vossas vidas e na vida desses meus filhos pequeninos, a fim de que eles não se percam, sobretudo nesta hora de grande apostasia e de grande paganismo, que se infiltrou e se infiltra cada vez mais no seio da Igreja. Lembrem-se, meus filhos, que sempre que vocês me respondem sim com fé e amor e com a oração, sempre que me responderem sim, sempre que se puserem a rezar, juntos recolheremos muitas rosas em meu manto e assim a salvaremos da escuridão, da falta de fé e da distância do amor do meu divino Filho Jesus. E é por isso, meus filhos, que nesta hora, como fiz com Juan Diego, eu preciso e desejo contar com cada um de vocês. Tenho muitos servidores, de fato, mas quero contar com a vossa ajuda, com o vosso sim, com a vossa oração. Por fim, meus filhos, desejo dirigir também a vocês uma palavra a respeito dos vossos idosos. Sim, dos vossos patriarcas e das vossas matriarcas, a fim de que vós as honreis e cuideis para que não se perca todo o ensino, toda a doutrina e todo o testemunho dado, realizado por estes que vos precederam na fé.
Pensem bem, meus filhos, no que o demônio está fazendo em vosso tempo, destruindo os vossos laços uns com os outros e, sobretudo, com os idosos. Olhem para eles, meus filhos, e vejam no que vocês irão se tornar. A juventude, o vigor e a saúde passam, meus filhos. O tempo passa. E da mesma forma com que tratardes os vossos idosos, certamente sereis tratados no vosso fim. Mas mais do que isso, meus filhos, combater os vossos idosos é combater a fé genuína, é combater o tradicionalismo, é combater a oração. Aquela fé genuína que fazia com que muitos dos meus filhos atravessassem cidades, estados, montados a cavalo ou a pé, para adorar o meu filho, para participar da Santa Missa, para virem aos pés das minhas imagens, para me rezar, consagrar seus filhos, suas terras e, mais do que isso, a sua vida, o seu coração. Por isso, ao contrário do que Satanás e seus sequazes neste mundo dizem e realizam, querendo extirpar cada vez mais os idosos da face da terra, eu os convido a defendê-los, a protegê-los, custe o que custar, mesmo que seja a vossa vida. Olhando para a minha aparição em Guadalupe, aprendei de Juan Diego e dos sinais da minha aparição a amar os vossos patriarcas, a protegê-los, a estimá-los. E se assim o fizerdes, a vossa Mãe Celeste, ela mesma, irá em socorro deles durante a sua vida e na morte. E partilharei com vocês os benefícios de suas orações, das orações dos vossos idosos, por toda a vossa vida. Como já vos disse aqui outrora, é por causa da oração de vossos antepassados, de vossos idosos, que eu ainda mantenho muito do que vos prometi e realizo aqui em toda parte grandes graças. Porque muito amaram ao meu filho na Eucaristia, muito louvaram a minha Imaculada Conceição, muito prezaram ao meu esposo São José, muito recorreram aos santos patronos de suas cidades, muito rezaram aos seus anjos da guarda, e meus filhos se tornaram possuidores do meu coração. E eu sou capaz de realizar tudo o que me pedirem no céu, em favor dos seus filhos amados, das suas almas estimadas. Lembrem-se disso, meus filhos, e honrem os vossos idosos. Pela Igreja do meu Divino Filho Jesus, peço oração, mas que todavia não se calem diante do escândalo e da traição que vem sido realizada no interior da Igreja de meu filho. Rezem, 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 rezem. Eu, Maria, sou a vossa mãe, aquela que esmaga a cabeça da serpente, e hoje vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.